Hoje vamos entrar na Jerusalém do século X a.C. e acompanhar um dia inteiro ao lado do rei Davi. Líder, guerreiro, poeta e homem de fé. Você vai descobrir o que ele realmente fazia do amanhecer até a noite. O vento agita suas cortinas de linho e a luz dourada invade a sala. É o início de mais um dia no reinado que, séculos depois, ainda ecoaria como um dos mais marcantes da história de Israel. Quando pensamos em reis da antiguidade, é fácil imaginar alguém sentado em um trono luxuoso o dia inteiro, cercado de servos, banquetes e descanso. Mas essa imagem está longe da realidade de Davi. Apesar de sua posição, ele não era um monarca isolado do mundo real. Passava boa parte do tempo em reuniões militares, decisões políticas e atos religiosos. Não havia a comodidade de um governo centralizado com ministros resolvendo tudo sozinhos. O rei era, ao mesmo tempo, líder militar, juiz supremo, diplomata, administrador e, no caso de Davi, também poeta e músico. Sua rotina era intensa e muitas vezes imprevisível. O reinado de Davi ocorreu por volta do século X a.C., em um período em que Israel estava em plena transição, de um conjunto de tribos seminômades para um reino unificado e centralizado. Jerusalém havia sido conquistada e transformada na capital política e espiritual do povo. A vida na cidade era marcada por ruas estreitas, casas de pedra e barro, mercados abertos e atividades diárias ligadas à agricultura e ao pastoreio. A economia dependia de colheitas sazonais, criação de animais e tributos vindos das regiões conquistadas. O palácio de Davi, embora grandioso para os padrões da época, não tinha o luxo extravagante das cortes egípcias ou mesopotâmicas. Era um centro administrativo e militar, mais do que um lugar de lazer. E nele, cada dia trazia novos desafios. Manhã, o rei como juiz e administrador. Ao amanhecer, Davi já estava ativo. Após orações e momentos de reflexão, algo fundamental para um rei que também se via como servo de Deus, ele recebia conselheiros e escribas. As primeiras horas eram dedicadas à justiça. Ouvir disputas entre cidadãos, resolver casos complexos, decidir sobre propriedades, dívidas ou conflitos tribais. Em uma época sem códigos legais detalhados como os de hoje, o rei era a última e mais importante instância de julgamento. Além disso, as manhãs podiam incluir reuniões militares. Relatórios de generais chegavam com notícias de fronteiras, movimentações inimigas ou questões logísticas como suprimentos para tropas. Davi era estrategista e muitas campanhas militares começavam com essas conversas no pátio do palácio. Tarde. Diplomacia, planejamento e arte. Com o sol já alto e a cidade fervendo de atividade, Davi recebia emissários de outras regiões. Esses encontros eram carregados de simbolismo. O modo como o rei se sentava, os presentes oferecidos, as palavras escolhidas, uma negociação mal conduzida poderia significar guerra. Nos intervalos, ele também dedicava tempo à administração interna, supervisionava a coleta de tributos, a construção de obras públicas, como estradas ou fortalezas, e a organização de cerimônias religiosas. Mas Davi não era apenas um homem de guerra e política. Ele também encontrava momentos para a música e a poesia. Muitas das canções atribuídas a ele, que hoje conhecemos como salmos, podem ter nascido nessas horas mais tranquilas, com a harpa em mãos à sombra de uma figueira. Noite. Banquetes, culto e segurança. O cair da noite em Jerusalém trazia o frescor, e com ele os banquetes. Longe de serem apenas festas, esses momentos reuniam líderes, anciãos, guerreiros e sacerdotes. Entre pratos de cordeiro assado, tâmaras e vinho, discutiam-se alianças, estratégias e leis. Após a refeição, Davi muitas vezes participava de cerimônias no tabernáculo, o centro religioso da época que abrigava a Arca da Aliança. As orações noturnas eram parte de sua identidade como líder espiritual do povo. Antes de descansar,
ainda havia um momento de revisar relatórios de segurança. Guardas e capitães traziam informações sobre patrulhas, suspeitas e movimentações fora dos muros. Em um mundo onde invasões podiam ocorrer de madrugada, um rei jamais dormia com a mente totalmente tranquila. Fontes arqueológicas sobre o reinado de Davi são escassas, mas descobertas como a estela de Tel Dan, século IX a.C., que menciona a Casa de Davi, confirmam a existência de uma dinastia davídica. Pesquisas sobre cidades fortificadas, como Khirbet Qeiyafa, revelam como a organização militar e a arquitetura defensiva se desenvolveram nessa época, algo que Davi teria supervisionado pessoalmente. Estudos etnográficos sobre monarcas tribais mostram que funções como juiz, comandante e sacerdote eram frequentemente acumuladas em um único líder, reforçando a ideia de que o dia de Davi era multifacetado e intenso. A rotina de Davi era moldada por um mundo sem relógios, mas profundamente ritmado pela luz do dia, pelas estações e pelos rituais religiosos. A tecnologia disponível incluía armas de bronze e ferro, ferramentas agrícolas simples, cerâmica para armazenamento e sistemas rudimentares de irrigação. A alimentação era baseada em cereais como cevada e trigo, azeite, frutas secas, mel e carne em ocasiões especiais. A organização social girava em torno da família e da tribo, mas a centralização do poder em Jerusalém começou a criar um sentimento de identidade nacional. A arte, especialmente a música, tinha um papel central na vida de Davi. Como músico, ele entendia que a cultura era parte essencial do fortalecimento de um povo. E claro, a sobrevivência dependia tanto da habilidade militar quanto da sabedoria diplomática. Um rei que não conseguisse manter a paz interna e resistir aos inimigos externos não duraria muito no trono. Se voltássemos no tempo e passássemos um dia com Davi, perceberíamos que ele não era apenas um governante distante. Era um homem que acordava com preocupações reais, tomava decisões difíceis, celebrava vitórias e lamentava perdas. Um líder que conciliava espada e harpa, campo de batalha e poesia. A rotina de Davi nos lembra que liderar, ontem ou hoje, é equilibrar poder e serviço, força e sensibilidade. E talvez seja por isso que, séculos depois, seu nome ainda seja lembrado não só nos livros de história, mas nas canções e tradições de milhões de pessoas. Afinal, o que ele fazia o dia todo não era apenas governar, era construir um legado.